A história começou com um relógio esquisito, grudou no pulso dele, veio lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz genocídio. Ben 10. O quê? Pera aí, que tem algo de errado. Bem, pessoal, já faz tempo que eu não falo de Ben 10, eu tava com vontade de falar sobre as AUs de Ben 10, mas eu não quero falar de uma específica, e sim delas como um todo, que ultimamente eu tô vendo muita discussão com isso, principalmente lá no X. Sei que não é o melhor exemplo pra se colocar, porque é o X/Twitter, as discussões lá são de alto nível. É verdade. Então talvez eu não poderia usar isso de base, mas eu também tô vendo muita gente reclamando disso aqui no YouTube. Então deu vontade de fazer um vídeo falando das AU de Ben 10, dos prós e os contras dela, e falar a minha opinião como todo de Ben 10, porque eu já fiz 2 vídeos de Ben 10 e eu tô com vontade de fazer outro. Mas o primeiro ponto que a gente tem que falar é que como Carnitrix ferrou Ben 10. E é isso, gente, é muito filho da puta! Ou quase isso em muitas partes. Primeiro eu quero começar falando da parte positiva. Se tem uma coisa que eu não posso deixar de elogiar nas AU de Ben 10 é que tem muita gente criativa aí no meio. Genuinamente tem umas coisas legais. Uma que eu gostei muito, eu não vi muita gente falando, foi Alter Trick, onde a cápsula do Omnitrix foi danificada durante a queda. Então o Omnitrix fez a gambiarra para se reconstruir. Só que o DNA dos aliens também foi danificado no processo. Então ele tentou preencher as lacunas que tava faltando. Deu uma de Jurassic Park. E assim nasceu os aliens do Alter Trix, que são espécies totalmente novas, mas que são contraparte de aliens que a gente já conhece. O meu favorito, que é a contraparte do Quatro Braços, que foca menos em porradaria e sim ser um ser psíquico que já elevou espiritualmente. Basicamente, ele não é mais focado em porrada, agora ele é inteligente. Tem um do Diamante que é muito legal, que ao invés de ser feito de silício, ele é feito de carbono, e no caso ele é feito de carvão, então tipo, eu achei isso muito legal. Várias outras espécies muito interessantes no Alter Trix, a história também parece interessante. Tem algumas outras legais, que se você procurar pela internet você vai encontrar, e é muito interessante ver as pessoas usando sua criatividade para encaixar em novos universos de Ben 10. Afinal, se você é fã de Ben 10 assim como eu, você tava na seca de conteúdo de Ben 10 faz anos. Não fode, filha! A gente fica na expectativa de algo novo e até tudo indica que a gente vai ter algo novo de Ben 10 muito em breve, mas ainda tá um pouquinho longe de acontecer. Então essas AUs foram a luz do fim do túnel pra quem tá querendo um pouquinho mais de conteúdo. E tem fanart legal no meio, tem ideia boa, tem conceito legal, e me lembra muito daquela época onde as AU de Undertale tava no máximo. Tinha AU legal de Undertale, que explorava outras opções dentro do jogo. E isso também reanimou muito a comunidade de Ben 10, que era bem nichada até então. Só que agora realmente muita gente teve vontade de consumir Ben 10, reconsumir no caso, ou de consumir coisa nova através dessas AUs. Quem é fã de Ben 10 finalmente estava se sentindo em casa de novo. E eu mesmo, quando tava muito de Ben 10, de Carnitrix, Sharktrix, eu, caraca, que bagulho aleatório, deu vontade de ver Ben 10. E eu revi todo o Ben 10 esse ano, então foi uma ótima experiência. Tanto que eu até falei isso lá no meu vídeo do Ben 10 clássico, que eu fiz há um tempinho atrás. Então as AUs trouxeram coisas bem legais pra nós, elas expandiram o que o pessoal queria ver da série. Isso rolou também mais ou menos por causa do live action do Avatar recentemente. Muita gente foi rever Avatar, inclusive eu. Você gostando ou não do live action, ele chamou atenção e muita gente foi consumir Avatar de novo ou pela primeira vez na vida, o que é muito bom. Quanto mais o pessoal tiver contato com essas obras aqui, melhor, são obras muito boas e todo mundo devia consumir um pouquinho. Mas aí que tá, tudo isso começou com Carnitrix e Sharktrix, e ao meu ver elas não tem problema nenhum em existir, ao meu ver, na minha opinião. Carnitrix, pra quem não sabe a história, tem um Azimuth, resumidamente isso. Ele acha que a espécie dele é superior a todas as outras, então ele criou um Omnitrix maligno que vai corromper o usuário e ele vai matar todo mundo. E ele mandou pra Terra e depois cometeu Sayori Reference. Possível, ele tá com o pescoço quebrado e está agonizando, mas não tem importância. E assim chegou o Omnitrix, ou melhor, Carnitrix na Terra. O Ben encontrou igual na série original, só que ele se ferrou muito. O Carnitrix entra de forma bruta no braço dele, não é igual o Omnitrix que só se funde com o DNA dele, mas é praticamente um processo indolor. Não, aqui foi doloroso pra caramba. E não só isso, quando a Gwen se aproximou dele, o Carnitrix tem um defeito que ativa ele automaticamente em caso de defesa, quando tem uma ameaça. Só que no caso não tinha uma ameaça, mas ele detectou a Gwen como uma ameaça, então transformou ele no Chamas. E ele simplesmente capotou a Gwen logo em seguida. Ele tentou ir até o Von Max pedir ajuda, tava totalmente em pânico, ele acabou virando XLR8
e passou por cima do Vomax também. O Vomax rodou. E aí ele começou um caos absurdo com vários aliens diferentes, numa versão deformada, completamente sombria, onde ele não consegue controlar essas versões toda corrompida dos aliens dele. Até um ponto que quando ele finalmente foi encurralado, o Carnitrix detectou a maior ameaça de todas, então ele transformou no fodendo Alien X na sua versão Carnitrix, e simplesmente não tem as vozes da consciência que impedem ele de fazer cagada, então ele só apagou o universo. O quê? Assim tivemos todos os Ben 10 juntos do multiverso novamente, igual naquele especial que teve no Omniverse, caindo no soco pra tentar derrotar o Ben desse universo, que só queria se livrar desse relógio. Tem mais coisa, mas eu resumi a parte mais importante e mais hypável dessa fanfic. Até porque eu acho a ideia de ter um Omnitrix quebrado, bugado, que transforma o Ben, ou um Ben do mal, como a gente já viu na série, muito legal. É muito legal ver o universo alternativo e as possibilidades que isso podem trazer. O que eu acho pai é que tem um monte de furo dessa história. Tipo, na série original fala que não teria como ter um Azimuth do mal, porque ele é inteligente demais pra ser do mal. Por que um racista do caramba iria fazer um Omnitrix, tipo, com DNA de todas as espécies do universo? Tudo bem que aqui ele tá usando realmente como arma, mas era só mandar aquela espada que ele deu pro São Jorge e pronto, já acabava com a Terra com um hit. É verdade. E eu sei que eu posso estar pensando demais, mas eu acho a história mais ou menos. Seria legal se tivesse pensado melhor nisso. E o Sharktrix, pra quem não conhece, quando o Ben aperta lá no relógio, ele não vira o alien, sim, invoca ele. Sim, o Ben pode invocar vários aliens como se fosse um Pokémon, ou um Digimon, dependendo do que você quiser. Mas essa é mais ou menos a ideia. Só que elas viram mais gasosas. Eu não tô zoando, é isso. E se você tá se perguntando por que os aliens do Omnitrix ficaram no maior arquétipo de waifuzinha, simples. Este bagulho foi feito pra reprodução. Tipo, é pra continuar a linhagem da espécie, caso uma dessas espécies tivessem sido extintas. Então, ele pega o DNA da pessoa original, mistura e tenta criar, tipo, o mais próximo do possível reprodutivo. Sim, essa é a ideia do Sharktrix, deixar tudo mais macetável possível para um ser humano. Só que, mesmo com essa proposta completamente bizarra, Sharktrix não tem muita malícia quanto muita gente pensa. É realmente só pra piada. O Ben nem sabe que esse é o propósito do relógio e não usa pra isso. Não tem nada pornográfico, vocês estão pensando. Na verdade, pela criação da autora, dá pra ver que é muito ruê. Ela mais zoa do que qualquer outra coisa. É mais uma mais zoeira, se você for notar. Tanto que ela já falou que vai canonizar uma cena do Ben 10 agindo que nem o Itadori. Sabe naquela cena do Marito? Você já assistiu Jujutsu Kaisen? Sabe aquela cena que ele fala: eu sou uma engrenagem e eu sou caçador Marito? É aquela cena, só que versão Ben 10. No momento que o Malware manda o feedback de Vasco, ela vai canonizar isso só no meme. Então dá pra ver que é uma coisa meio bobinha. Você gostando ou não delas, foi uma coisa que despertou curiosidade em tanta gente que não pode negar. Isso reacendeu o hype do pessoal com Ben 10. Isso eu acho muito positivo. O que eu não acho positivo é o que vem pós isso e das comunidades que estão surgindo. E agora a gente vai pra parte negativa. Caso você não tenha notado ainda, mesmo que uma AU seja puro gore e a outra seja só um besterol enorme e a própria criadora saiba disso, é só uma coisinha curtinha, bobinha e terminou, acabou. Principalmente o Carnitrix. Carnitrix só tem início, meio e fim, acabou. Era só uma ideia louca que o criador tinha e colocou na internet, pronto. Mas o problema foi logo em seguida o que aconteceu, porque estão fazendo tanta AU de Ben 10, mas tanta, que começou a se tornar mais o mesmo. Não me entenda errado, não tem problema nenhum existir AUs. AUs não são um problema em si. O problema é o que se populariza na internet. Não é vai meio Skibidi Toilets. Você já deve ter notado que criança gosta de violência. E não estou culpando necessariamente o Carnitrix por isso, mas toda AU que irrita é praticamente uma cópia do Carnitrix, trocando por alguma coisa. Sério, é o Carnitrix que grudou no outro braço e ele é mais forte. É um Carnitrix que é ainda mais brutal do que antes. É um Carnitrix Sharktrix. Sim, eu pesquisei. Existe um Carnitrix Sharktrix. Praticamente uma Alien Yandere. E existe outras AU, mas que simplesmente estão torturando bem de alguma outra forma. E com bastante gore, violência no geral. Só pra chamar atenção. Sabe aquele bagulho de gore gratuito? Eu particularmente não gosto. E é meio que isso que se tornou. A maior parte das AU que fica popular não é um Altertrix, como eu falei anteriormente, que é uma ideia muito boa. E até tem umas outras, como eu falei, com umas ideias muito boas. Eu já vi a ideia, por exemplo, de um Omnitrix, que é pra transformar em versões mais primitivas dos aliens do bem. Até porque o ser humano tem ancestrais mais primitivos e seria legal ver dos aliens também.
Mas esse daí não é o que fica popular na internet, o que acaba chamando a atenção. Realmente é o bagulho com gore. E é uns bagulho bem pesado, muito mais pesado que o Carnitrix. Você não é chato pra caralho. Isso é bastante problemático, não só porque acaba colocando na cabeça das pessoas que, caraca, Ben 10 resumiu hoje em dia isso, a gore, cena chocante e praticamente a ausência de história. Ben 10 nunca precisou de uma tonelada de gore pra ser divertido, ter mensagens legais e momentos épicos. Nunca precisou, mas agora parece que se você quer fazer a sua AU irritar, você tem que colocar bastante gore e bastante coisa polêmica. Uma única gore que eu achei interessante, por exemplo, foi a Blood Tricks. Porque mesmo que seja violento pra caramba, você para pensar, o autor claramente tá querendo criar uma história, tá tentando fazer algo diferente das outras. Mas tem uma boa parte que estão falando por aí, é só gore, uns bagulho bizarro e os designs dos aliens, que tipo assim... Carnitrix já não tem um bom design de aliens, na minha opinião. É só feio, parece ter feito por uma creepypasta de 2010. Só piora, e às vezes parece muito uma cópia dos aliens que já tem no próprio Carnitrix. Tipo, só mais piorado. Olha que interessante. E na parte do Carnitrix... Lembra que eu falei que a história em si tem um conceito muito pesado relacionado a um desenho infantil, só que no final das contas é só um besteirol, tipo, nem a autora vai pra aquele lado. Agora as AUs derivadas disso, é um problema, porque estão fazendo muita coisa zoada, principalmente envolvendo o Ben de 10 anos. Repito, envolvendo o Ben de 10 anos e essas aliens. É impossível. Isso novamente, a gente sabe que vai ter na internet, a internet tem uma regra só pra falar de putaria. Mas é outra coisa que compromete bastante a comunidade de Ben 10 como um todo. Porque, novamente, o que tá ganhando o holofote é uma AU de gore aleatória que parece uma cópia mal feita ou piorada do Carnitrix. Ou é simplesmente elevando o Sharktrix à 10ª potência, no sentido de putaria master, e resumindo é isso. E aí quando você olha pra comunidade de Ben 10 é gore e putaria. Oh my god! E muitas pessoas estão tendo uma visão bem negativa sobre a AU. Repito, eu não vejo problema em a AU existir. E se elas hyparem Ben 10 fazer o pessoal voltar a consumir, não vejo problema nenhum. O problema é quando uma comunidade é só conhecida por isso. Undertale no início era muito elogiado pelas suas AU, mas começou a vir cada coisa suja e aleatória, que hoje em dia o pessoal tenta evitar essas AU de Undertale. Ou até mesmo a própria comunidade de Undertale, porque vamos ser sinceros, uma comunidade onde uma grande parcela chipa Sans e Papyrus merece... Vai tomar no seu cu! E realmente, muitas dessas AUs são ruins, me desculpa. Carnitrix e Sharktrix, ok, engraçado, mas foram os primeiros. A ideia em si é muito louca, mas foram os primeiros. Mas agora, quando parece que tá tendo 1 milhão de história igual por aí na internet que não inova e só tá ocupando espaço e fazendo as pessoas se afastarem de Ben 10, aí não é muito legal. Mas que saco. Pelo menos na minha opinião, esse é o meu problema com as AU de Ben 10 atualmente. Tem muitos prós, como eu falei no início do vídeo, mas também tem muitos contras, como vocês notaram. Mas bem, comentem embaixo o que vocês estão achando das AUs atualmente de Ben 10. Você já se cansou? Você acha que também tá problemático? Comenta aí. Eu espero de vocês, falou e... Alô, Carnitrix! Muito feio!